pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui estou mais uma vez com vídeos relacionados ao Enem. No próximo domingo teremos a segunda etapa e estou aqui para falar mais uma vez sobre a parte que me toca, a prova de Ciências da Natureza. Então, como eu mencionei no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu falei sobre tópicos, cerca de 10 tópicos, não lembro se foi 9, se foi 10, mas foram vários tópicos, insights, para você revisar para sua prova de Química. Mas hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu tenho uma forte sensação que pode estar na sua prova de Química neste domingo. Então são temas relacionados à área química, temas atuais. Então vamos lá começar. Primeiro assunto é relacionado à parte de energias renováveis. Esse assunto é um assunto que eu amo bastante, então eu recentemente defendi meu TCC. Quem ainda não me conhece, chegou aqui de paraquedas. Eu sou graduanda, estou finalizando o curso de Engenharia Química e em mês passado finalizei a defesa do meu TCC, tirei nota 10 e o tema foi produção de hidrogênio. E é justamente isso. Um dos temas que eu acho que tem forte possibilidade de estar na sua prova de Química neste domingo é sobre o hidrogênio. Mas por que, Angélica? É um tema atual. Este ano, se você ainda não sabe, foi publicado informações sobre a primeira planta de hidrogênio verde a ser instalada aqui no Brasil para começar a operar no próximo ano, no fim de 2023. Então, esse tópico, hidrogênio verde, é um tema que está ultimamente sendo muito comentado mundialmente e teremos a primeira planta de hidrogênio verde instalada aqui no Brasil. Olha que tema relevante, olha que assunto atual. Então dá uma revisada sobre o hidrogênio. Quais tópicos, Angélica? Calma que eu vou te contar. Primeiro, o conceito, por que hidrogênio verde? Então, primeiro, esse termo verde é justamente por ser uma fonte de energia renovável, a água. Então, o método mais convencional de produção de hidrogênio é o método por via eletrolítico, por eletrólise, utilizando a água e corrente elétrica. E aí temos a separação do hidrogênio e do oxigênio. Então você saber, né, por que é verde, então lembre que tem ali água, uma energia, não é uma fonte renovável. Outro ponto importante é você saber sobre as propriedades, sobre o hidrogênio, saber que ele é um gás a temperatura ambiente, saber também que ele pertence à família dos metais alcalinos terrosos, verdadeiro ou falso? Falso. Então, isso pode ser uma casca de banana. Lembra que o hidrogênio, ele se assemelha, ele possui características semelhantes aos dos metais alcalinos, pertencente à família 1A. Ele está ali em cima da tabela periódica, mas ele não pertence àquela família, ele não é um metal. O hidrogênio, ele é um gás. Então, lembra disso. Outro ponto importante sobre o hidrogênio é você revisar sobre os isótopos. Existem 3 isótopos de hidrogênio na natureza. Não lembro o que é isótopos, Angélica? Calma, que esse vídeo é justamente para te dar um norte de quais tópicos dentro desse assunto hidrogênio você pode dar uma olhada. Pode não, você deve dar uma olhada, porque pode estar na sua prova. Isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número atômico. Então, dá uma revisada sobre os isótopos, pesquisa quais são os isótopos de hidrogênio, pesquisa sobre as propriedades do hidrogênio e sobre essa questão da energia renovável, sobre o hidrogênio como um potencial combustível. Um outro assunto que eu tenho uma forte sensação que pode estar na sua prova de Química é sobre o assunto da eletroquímica. Mas por quê? Em relação a atualidades, foi publicada esse ano uma pesquisa que diz o seguinte: estudo realizado no Centro de Inovação em Novas Energias, olha, dentro da energia, tem tópico energia, foca nisso. Foi estudado sobre o adicionamento de um cristal líquido iônico a um solvente usado como eletrólito, tornando o composto mais estável quimicamente. De forma geral, o que essa pesquisa obteve, né? Um aditivo que vai melhorar as propriedades do eletrólito presente numa bateria de lítio e metal. Então, o que acontece? Esses termos, eletrólito, bateria, pilha, tudo dentro da eletroquímica. Então, revisa bem a eletroquímica, esses conceitos. Lembra o que é um eletrólito? Também é conhecido como ponto salino, que é uma solução ali iônica que vai permitir a passagem, né, dos elétrons ali, a formação em si da corrente elétrica
Porque elétrons em movimento, temos o que? Corrente elétrica, ou seja, a estrutura de uma pilha, os eletrodos, a ponte salina. Então esses conceitos, foca bem em revisar, porque pode ser que caia na sua prova. E para evidenciar a relevância desse tema, eu vou agora ler para vocês uma questão do Enem que caiu ano passado na prova de Química, que aborda justamente sobre esse tópico de combustíveis. Vamos lá, a questão de número 117 da prova azul diz o seguinte: com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional. As alternativas da pergunta é assim: o biocombustível que se refere o texto é o letra A, etanol, letra B, biogás, letra C, butano, letra D, metanol ou letra E, biodiesel. Então, primeira coisa, você leu a questão, você entendeu que fala sobre uma matéria-prima baseada em resíduos agroindustriais, né, dejetos de produção de suínos, e utilização dessa matéria-prima como fonte de energia, né, para a produção de um tipo de biocombustível. Então, resíduos. Dentre a alternativa, a gente já elimina, por exemplo, a letra C, o butano, a letra D, o metano, e a letra A, o etanol. Por quê? Etanol, butano, metanol, né, são compostos orgânicos. Então, o etanol, o metanol, o butano são o quê? Etanol e metanol, álcool. O álcool, derivado do petróleo, da cana-de-açúcar. O butano é o quê? Um hidrocarboneto derivado de combustível fóssil, que é o petróleo. Então, já sabemos que não é o butano. A gente produz butano com resíduo, não. Ele fala aqui questão de resíduos dessa agroindústria. Metanol também é um álcool altamente tóxico. Ele não é utilizado como combustível, porque ele é altamente corrosivo. Então, a gente sabe que o etanol é usado como combustível sim, mas ele não tem como principal matéria-prima resíduos da agroindústria. Então, a gente já elimina aqui também. Então, ficamos com B, biogás, ou é biodiesel. Quais vocês acham que é a correta? Quem pensou que é a letra B, realmente acertou. A letra B é o biogás, que é justamente um tipo de biocombustível gasoso formado por metano, CO2, justamente que ele é obtido pela digestão anaeróbica, ou seja, sem oxigênio, de matéria orgânica, e utilizam-se muito resíduos. A exemplo da agroindústria relacionado aos suínos. Então, a letra correta seria a letra B. O biodiesel, ele é produzido a partir de óleos vegetais, por exemplo, óleo de soja, de algodão, né? É um combustível formado principalmente por ácidos graxos. Então, nós temos que entender o comando da questão. Fala sobre resíduos e fala sobre a utilização deste como matéria-prima na obtenção de um biocombustível.